Às 6 horas da tarde, transmissão ao vivo aqui na Globo. O Flu está em vantagem porque venceu o jogo de ida por 1-0. Agora vamos falar do Vasco. Esse também está no mercado, mas é atrás de um treinador, não é isso? Conta mais pra gente. Pois é, o Bruno Lazzaroni, ele que é auxiliar permanente, continua à beira do campo. Ele é filho do Sebastião Lazzaroni, ex-treinador da seleção brasileira. O Bruno tem 45 anos, enquanto isso o Pedrinho, o presidente do Vasco, busca um novo treinador para o lugar do Fernando Diniz. O sonho é o Arthur Jorge. Só que é um sonho mesmo, porque esse treinador que foi campeão brasileiro com o Botafogo da Libertadores está no Al Rayyan do Catar e tem contrato até o meio do ano que vem. Outras opções, Renato Gaúcho, Marcelo Galhardo, que acabou de sair do River Plate. Enquanto isso, segue lá o Bruno Lazzaroni, que conta com o Andrés Gomes no ataque como o principal jogador para tentar reverter essa situação contra o Fluminense. O primeiro jogo foi 1-0 Fluminense, o Vasco precisa fazer 2 gols para passar para a final, ou então 1 para levar para os pênaltis. O Andrés Gomes é o jogador mais regular desde a temporada passada, ao contrário de outros que caíram de rendimento nessa temporada, como os titulares PH e Piton, ali os 2 laterais. E o Vasco tem ali como outras opções para o ataque o Spinelli e também o Brenner, que são 2 jogadores que chegaram agora. O Lazzaroni pediu calma para a torcida, paciência, porque eles vêm do futebol estrangeiro e estão se adaptando ainda e buscando o ritmo de jogo aqui no Brasil, Débora. Tá certo então, Pedrinho. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Enquanto não acha o substituto do Diniz, o Vasco está sendo comandado pelo Bruno Lazzaroni. Ele jogou no Vasco e é filho do Sebastião Lazzaroni, que foi técnico da seleção brasileira. Tá difícil encontrar um novo treinador? Chama o interino. Ele é mais um bombeiro, ele é mais para apagar incêndio ali momentaneamente, mas o Vasco é uma camisa muito pesada. Joga uma pressão grande, porém boa, sobre o Lazzaroni. Bruno Lazzaroni estreou na quinta-feira no comando do Vasco, na derrota para o Santos pelo Brasileirão. Ele foi escolhido para o lugar de Fernando Diniz, demitido depois da derrota para o Fluminense por 1-0 no domingo passado. A primeira coisa que você tem que fazer é recuperar o ânimo do jogador. O Carioca, para o Vasco, ele é muito mais importante do que para os outros, pelo fato do Vasco não vencer há 10 anos. Amanhã, Bruno Lazzaroni busca a vaga para a decisão do Campeonato Carioca. Para isso, o time precisa reverter o resultado do primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. E se serve de inspiração, já teve interino que enfrentou o mesmo adversário e levou a melhor aqui no Maracanã. O ano 2017. Naquela ocasião, foi pelo Brasileiro e o Vasco estava na parte de baixo da tabela. Zé Ricardo tinha sido contratado para assumir o lugar do demitido Milton Mendes, mas ainda não estava na beira do campo. O interino da vez era Valdir Bigode, auxiliar permanente. E o que nós trabalhamos foi muito simples, a gente não tem como fazer tantas mudanças com poucos dias. A nossa mudança para aquele jogo foi mais na preparação mental do que propriamente dito no trabalho tático. Eu faço aquele golaço, o gol da vitória. Ramon com espaço, bateu pro gol! Gol! Um chutaço da entrada da grande área. Aquele placar de 1-0, se acontecer de novo amanhã, leva a disputa para os pênaltis. Para avançar diretamente, o Vasco de Bruno Lazzaroni precisa ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Ele conseguir recuperar o ânimo desses jogadores, entregar para o próximo técnico um ambiente leve, o trabalho dele já foi muito bem feito. Aqui no Maracanã, o Vasco tenta a virada sobre o Fluminense pelo campeonato estadual. O time perdeu a primeira partida da semifinal por 1-0 e precisa vencer por 2 gols de diferença para chegar à decisão. Em caso de vitória do Vasco por 1-0, a partida vai para os pênaltis. Mas dentro do clube, nesse momento, o importante, a prioridade da diretoria é definir o novo treinador. O presidente Pedrinho até tentou ouvir estrangeiros, como Galhardo, que deixou o River Plate, e Arthur Jorge, que está no Catar, mas foram negociações difíceis e encerradas. A prioridade do clube nesse momento é Renato Gaúcho, que está livre no mercado desde o ano passado, conhece o futebol carioca e pode assumir o Vasco nesse momento de crise. Para a semifinal contra o Fluminense, quem vai estar no gramado é o técnico interino Bruno Lazzaroni, que comandou a equipe contra o Santos e faz parte da comissão permanente. Até o momento, 28 mil ingressos foram vendidos aqui no Maracanã para essa partida e a maioria é da torcida do Fluminense.
Valeu, Jufo. Equilíbrio. Últimos 10 jogos entre Fluminense e Vasco. 5 vitórias do Flu, 4 do Vasco, 1 empate. Elton, como mandante, o Fluminense vem com 16 vitórias seguidas. O momento do Vasco não é bom. Você diz que, unindo fase do Flu, fase do Vasco e um resultado que já é favorável ao tricolor, o Fluminense é muito favorito ou muita calma nessa hora, Elton? Eu acho que é favorito. Aí a gente está falando de uma semifinal de 180 minutos e o Fluminense venceu os primeiros 90, então tem uma vantagem de jogar por um empate. É diferente de um jogo único, né, que você precisa vencer a partida. O Fluminense já entra em campo apenas precisando não levar gol. E em casa tem sido assim. Poucas vezes tem levado gols. Então é um time muito consistente defensivamente. Tem esse momento do Vasco, que realmente não é bom. Não fez um bom jogo contra o Santos. Já não tinha feito, né, um jogo bom contra o Fluminense. O Diniz acabou sendo demitido. É claro que tudo isso pesa bastante. O efeito mudança de treinador não vai acontecer nessa partida, porque ainda é o técnico interino. E o Fluminense, que para mim pratica, se não o melhor futebol, está entre os 3 times que praticam o melhor futebol nesse momento no Brasil, né? Então, é uma equipe que tem essa qualidade que entra favorita à classificação. Mas vamos lembrar o que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil no ano passado. O Fluminense também era favorito contra o Vasco. Era um time mais consistente. Muita gente apostava, inclusive, numa final Fluminense e Cruzeiro. Aconteceu uma final Vasco e Corinthians. E o Vasco conseguiu passar. Também é verdade que tinha um Ryan, que é um cara decisivo, um jogador que conseguiu carregar o time nas costas na semifinal. Tinha um Coutinho, tinha um Verratti, tinham jogadores decisivos que não tem agora. Mas ainda assim, não dá para apontar como muito favorito, como já a classificação garantida do Fluminense. Mas é o favoritismo pelo futebol jogado, Felipe, e também pela vantagem que tem. Uma vantagem de um empate que não pode ser desconsiderado. Vamos reto e direto para o Rio de Janeiro, falar agora do Campeonato Carioca, porque o Vasco, esse está em crise e vai visitar o Fluminense, que vem azeitado, vem encaixado, para tentar reverter o placar do primeiro jogo. Clássico decisivo que vale uma vaga na grande final do Campeonato Carioca. Se de um lado o momento é complicado, do outro, a confiança está em alta. O Vasco tem motivos de sobra para se preocupar. A derrota para o Santos na última quinta-feira na Vila Belmiro escancarou a necessidade de contratar um treinador. Mesmo assim, a diretoria adota cautela. Entre os nomes cotados para assumir o time estão Arthur Jorge, Renato Gaúcho e Marcelo Galhardo. Na zona de rebaixamento no Brasileiro e em desvantagem no Carioca, o Cruz Maltino tenta transformar a pressão em motivação. A gente tem um grupo bom, tem um grupo de jogadores comprometidos, a gente tem totais condições, acho que é uma boa oportunidade. Às vezes, quando você perde um jogo como foi o de hoje, às vezes uma oportunidade tão cedo é bom para os jogadores mostrarem e aí talvez tenha uma virada de chave nesse sentido. Como venceu o primeiro jogo por 1-0, o Fluminense precisa apenas de um empate para avançar para a grande final. Uma vitória simples do Vasco leva a decisão para os pênaltis. Vantagem é sempre boa, mas é mínima, se torna perigoso. É melhor pensar que está 0-0 para poder se classificar para a grande final. O Vasco segue sem técnico para o jogo de amanhã, na semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco será comandado pelo técnico interino. A diretoria não conseguiu achar o substituto do técnico Fernando Diniz e termina a semana sem anunciar o treinador. Um treinador novo, no caso. Bruno Lazzaroni vai comandar a equipe contra o Fluminense. O plano inicial da diretoria do Vasco era achar um substituto do Diniz a tempo e do novo profissional comandar o time contra o Fluminense no jogo de volta da semifinal do Carioca, mas infelizmente não deu certo. Mesmo se o clube contratar um novo profissional neste sábado, não há tempo ideal para os treinos iniciais e para pegar ritmo de jogo e tal. E o Bruno Lazzaroni esteve à frente da equipe na derrota por 2-1 contra o Santos na última quinta-feira. Nos bastidores, a diretoria afirma que tem pressa em definir a questão, mas ao mesmo tempo não quer encontrar o substituto de Diniz de qualquer forma. Eles querem um técnico experiente. O Vasco mira alto. O sonho do Vasco é o Arthur Jorge, mas após os contatos iniciais, o português sinalizou que quer continuar no seu time lá no Catar.
O nome ideal para assumir o Vasco é o Renato Gaúcho. Na semifinal do Carioca, o Vasco sai em desvantagem contra o Fluminense após ter perdido o primeiro jogo por 1-0. O time precisa ganhar por 2 gols de diferença para se classificar, enquanto uma vitória por 1 gol leva a decisão aos pênaltis. Essas foram as notícias do Vasco. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. É nóis, valeu!